Eclesiastes 10, versículo 1. Todo mundo achou? O texto sagrado diz assim: qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultice. Deixa aberto, por favor, esse texto. Antes de falar de Eclesiastes 10:1, eu queria primeiro contar a história de como Deus falou comigo a partir desse texto. Eu estava no início do meu ministério pastoral, isso tem no mínimo 23 anos, porque eu lembro que eu já estava casado, mas tem menos de 20, porque minha esposa ainda sequer estava grávida do meu filho Israel, que já está indo para 21 anos. Então, alguma coisa aí entre 21, 22 anos atrás, não passa de 23. Eu já estava no ministério pastoral e fui convidado para pregar um fim de semana numa igreja vinculada conosco. No entanto, eu ministraria lá o fim de semana e voltaria para o domingo à noite. Na época a gente só tinha ainda a reunião do domingo à noite e eu estava escalado. Nosso pastor principal na equipe havia me escalado para pregar no domingo. No início da semana, tentando ser responsável, sabendo a correria do fim de semana, eu procurei preparar, deixar a mensagem toda pronta, para que eu ministrasse o fim de semana tranquilo e voltasse sem nenhum tipo de preocupação na última hora. Mas eu me lembro que naquele fim de semana, enquanto ministrava fora, ao acordar no sábado de manhã, eu acordei com uma impressão no meu espírito, de que aquela mensagem que eu tinha deixado pronta e preparada para o domingo, não era a mensagem que Deus queria que eu pregasse. Era uma impressão nítida no meu espírito, não era algo na minha cabeça. E, embora eu saiba que normalmente essa é a forma simples do Espírito Santo falar conosco, o testemunho interior, a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, é uma das formas como ele fala. Eu lembro que eu comecei a orar e dizer: Deus, se é o Senhor mesmo tentando falar comigo, eu realmente estou ficando aflito. Porque eu tentei ser responsável e deixar essa mensagem pronta. Falei para Deus: ao longo desse sábado eu não tenho tempo para nada. Eu vou ministrar de manhã, de tarde, de noite. No final do evento eu tenho uma reunião com a liderança da igreja. Depois da reunião com a liderança da igreja, eu e minha esposa sentaríamos com o pastor e a esposa dele. Eu sabia que eu ia dormir entre 2, 3 da manhã, o que de fato aconteceu. Eu falei para Deus: depois de um dia de trabalho desse, com muita hora extra, eu não consigo levantar cedo no domingo de manhã. Eu falei: acordando um pouquinho mais tarde e conhecendo a hospitalidade do interior do Paraná, esses irmãos não me deixam pegar a estrada antes do almoço. E o tempo que eu tenho depois do almoço, as horas de viagem, é para chegar em cima do laço, para o meu culto e ir direto pregar. Resumindo, falei para Deus: eu não tenho tempo de preparar nada, nem hoje, nem amanhã. Então, se de fato é o Senhor tentando falar isso comigo, não basta apenas eu saber que o Senhor não quer que eu pregue a mensagem que eu deixei pronta. Eu preciso que o Senhor acelere o processo de substituí-la por alguma outra, sendo que eu não tenho tempo para sentar, orar, estudar, preparar isso com calma. Ao longo de todo aquele dia, eu não tive tempo para nada, eu sequer pensei naquilo. E quando fui dormir de madrugada, mais ou menos no horário que eu previ, eu falei para Deus de novo, falei: Senhor, eu não aguento ficar acordado agora, estudando, tentando descobrir o que é para pregar. Eu não tenho tempo para isso amanhã. Então, se realmente é o Senhor falando, eu vou apelar para que o Senhor cumpra a sua promessa. Aos seus amados, o Senhor dá até enquanto dorme. Fica à vontade, enquanto eu deito o sono do justo, para falar comigo em sonhos, se for necessário. E eu não sei se foi ter aplicado fé dessa forma, mas a verdade é que enquanto eu dormia, eu tive um sonho. Eu sabia que não era um sonho qualquer. Na verdade, eu ouso dizer, como falavam os profetas do Velho Testamento: veio a mim a palavra do Senhor naquela noite. Eu raramente tenho algum sonho diferente do normal, ou mesmo que faça sentido, ou que dê para dizer que é espiritual. Mas naquela noite eu tive um sonho, eu sabia que era Deus falando comigo. É lógico que já faz muito tempo, mas eu me lembro a maior parte do sonho, talvez algum detalhe ou outro já possa ter se perdido com o tempo. Mas eu estava em pé no meio do nada. Outro dia alguém falou para mim: pastor, defina nada. Eu falei: nada, nada é coisa nenhuma. Não tinha chão, não tinha coisa nenhuma. Eu estou em pé no meio do nada. Tem coisas que são difíceis explicar. E eu estou ali em pé no meio do nada. De repente eu percebo uma pessoa se aproximando do meu lado direito, por trás de mim. Ela vem e para a mais ou menos 2 ou 3 metros de distância do meu lado direito. Pastor, como o senhor sabia que estava chegando? Eu simplesmente sabia. Alguém perguntou: mas se não tinha nem chão, o senhor ouviu os passos? Não.
Eu sabia no meu espírito que alguém estava se aproximando. E eu sabia exatamente que parou mais ou menos ao que eu imagino ser essa distância de 2, 3 metros. E essa pessoa falava comigo. Ela dizia: o que você acordou nessa manhã de sábado, sentindo no seu espírito, está correto. É o testemunho interior, é uma mensagem do Espírito Santo a você. A mensagem que você deixou pronta e preparada para esse domingo não é a mensagem que o Senhor quer que você pregue à igreja. Como faz parte de algo que você entende que a igreja precisa, você está liberado para pregá-la qualquer outra ocasião. Mas para esse domingo o Senhor tem uma palavra específica. Quando ele falou isso, eu retruquei onde eu estava. Já que você está aqui, poderia me ajudar a entender o que é para pregar? Porque meio que não era para pregar aquilo, eu já sabia. Eu não precisava de tanta confirmação, né? Eu falei: já que está aqui, você poderia me ajudar a entender o que é que ele quer que eu pregue? E a hora que eu fiz essa pergunta, apareceu diante de mim esse versículo de Eclesiastes 10:1. Hoje em dia a gente chamaria isso de uma projeção multimídia. Na época era a alta tecnologia do retroprojetor. Quem é dessa época? E eu vi esse texto projetado: qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria a honra um pouco de estultícia. Agora, não é o tipo de versículo que normalmente está grifado na sua Bíblia. Não é o tipo de versículo que está cheio de anotações, comentários ou que você sabe de cor. Normalmente não é o tipo de versículo que você olha e diz: uau, tem uma mensagem poderosa aí. Na verdade, ainda que já com a experiência de alguns anos na época pregando, eu fiquei apavorado quando eu vi o texto. Porque a minha primeira reação foi pensar: o que é que vai sair daí? E quando eu pensei isso, essa pessoa que estava atrás de mim, não sei quem é, não sei se era um anjo de Deus, não sei se era alguém virtual só do sonho, né? Mas essa pessoa me disse: há 2 mensagens nesse versículo. Uma é literal, outra é a simbólica, profética. E diz: o Senhor quer que você pregue a simbólica, a profética. Eu honesto e sinceramente falei para ele: eu não estou entendendo nem a literal. O que dizer da simbólica? E essa pessoa, de maneira muito paciente, começou a me explicar. E diz: a maneira de você entender esse texto talvez seja a gente lançar mão de uma didática simples e falar de um ditado popular comum entre vocês. E ele me cita o que, dependendo do lugar no Brasil, eu descobri que muda a quantidade, né? Em muitos estados essa quantidade muda, mas normalmente nós temos um ditado que a gente diz: fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma, reticências. Em alguns lugares eles não falam nem de acertar 1000, é só acertar 100. Fulano pode acertar 100 vezes, mas se errar uma. Em outras palavras, essa pessoa me explicava: um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. Camarada teve uma vida inteira correta, faz uma bobagem no fim da vida. Vão lembrar dele pelo quê? Pela bobagem, e não pelo histórico de integridade, por exemplo. Então, a partir desse versículo ele diz: é isso que o texto está dizendo. Assim é para a sabedoria a honra um pouco de estultícia. Na verdade, algumas versões mais atuais traduziram assim, NVI, por exemplo: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Esse pesa mais significa o quê? Fala mais alto. Na verdade, a Nova Almeida atualizada, liberada recentemente pela Sociedade Bíblica, traduziu o seguinte: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Ao declarar isso, ele falou: diferente do seu caso, que para entender essa explicação, eu estou lançando mão de um ditado popular. Ele diz: naqueles dias foi usado um exemplo que todo mundo conhecia. Quando fala do unguento ou do óleo do perfumista, nós estamos falando de algo que era uma realidade comum conhecida naqueles dias. Eles não tinham perfumes industrializados como eu e você temos hoje. Como se produzia perfume na antiguidade? Eles colocavam no óleo, para permanecer ali curtindo por muito tempo, essência de plantas e de flores. Porque o óleo, o azeite, ele tem a capacidade de puxar tanto o sabor como o cheiro. Tanto que até hoje na culinária a gente usa muito isso.
Se coloca um monte de ervas dentro de um óleo, né? E ele não apenas vai estar aromatizado, mas ele vai ter um sabor diferenciado. Esse era o mesmo processo que nós ainda usamos na culinária, eles usavam para produzir perfumes. Alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, eu estive no Egito, na cidade do Cairo, e nos levaram a uma loja de perfumes que ainda trabalha essa ideia e esse conceito antigo de perfume. Eles colocam a essência, ainda que hoje industrializado, do perfume no óleo. Não tem fixador, não tem nenhuma química, não tem álcool, né? É simplesmente a essência no óleo que vai curtindo, e eles ainda usam o perfume dessa forma e dessa maneira. Agora, o que é que ele está dizendo? Que se uma mosca caísse nesse perfume que estava em produção, e essa pessoa no sonho dizia, não pense na mosca doméstica. Ele diz, o que eu vou falar para você como exemplo não é o que eles tinham lá, mas é o que te ajuda a entender o que está sendo dito. Essa pessoa no sonho falou para mim, em cada estado do Brasil esse inseto muda de nome. Mas no interior de São Paulo, onde me criei, a gente chamava ele de Maria Fedida. Eu não sei como é aqui, tem lugar que é fede, percevejo, né? Mas tem um inseto miserável que quando morre, ele elimina mau cheiro. Então o texto está falando que esse inseto, ao cair no óleo e morrer, o mau cheiro dele comprometia o perfume que estava sendo preparado ou produzido. Em outras palavras, um pouco de inseto poderia comprometer muito perfume. Ele diz, ele usa isso como exemplo para mostrar que um pouco de estultice compromete toda a sabedoria e a honra. E diz, essa é a mensagem literal. Mas ele me diz, Deus quer que você pegue a mensagem simbólica, profética. Então essa pessoa no sonho dizia, o óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. O perfume, entre outras coisas, ele me dizia, fala do bom testemunho. E ele cita 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, quando o apóstolo Paulo diz que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Mas ele me disse, as moscas são uma figura de impureza. É o tipo de inseto que está associado ao lixo, a corpos em decomposição. E ele diz, são uma figura de impureza. Comentário meu, não dele agora. Eu penso, não é à toa que um dos nomes atribuídos a Satanás na Bíblia seja Belzebu, Senhor das moscas. E ele me disse, a mensagem que Deus quer que você pregue está relacionado exatamente com o entendimento desse aspecto espiritual e simbólico. O Senhor me disse, você vai se levantar para pregar amanhã contra as impurezas. Porque o Senhor diz, o que está faltando para a igreja do seu tempo não é unção, como muitas vezes você na oração diz, Deus, nós precisamos de unção, nós precisamos de unção. Ele diz, na verdade, o que falta para a unção de vocês é eficácia. Porque vocês estão sabotando a eficácia da unção, quando permitem que impurezas toquem a unção de vocês. Ele diz, pequenas impurezas são suficientes para comprometer muita unção na vida de alguém. E ele diz, a essência da mensagem que você vai pregar amanhã depende da resposta a uma pergunta. E a pergunta que ele me fez foi, por que as moscas caíram no unguento do perfumista? E eu honesto, sinceramente respondi, eu sei lá, o texto só diz caiu, não diz como caiu. Mas as pessoas atrás de mim me diziam, é uma questão de lógica. Ele diz, as moscas só caíram no perfume porque ele estava descoberto, porque ele estava destampado. Se estivesse protegido, elas jamais teriam caído dentro delas. Ele diz, amanhã você se levanta para proclamar uma mensagem, chamando o povo de Deus a proteger a unção e a santidade. Proteger a unção e a santidade é responsabilidade de vocês. E eu me lembro que antes do sonho terminar, ele me disse, enquanto fizer isso, você vai contar aquela história e aquele episódio envolvendo o seu primo. E ele me fez lembrar de algo que estava praticamente apagado na minha memória. Antes de entrar no exemplo e na história do meu primo que ele pediu que falasse, eu gostaria que a gente levasse em conta algumas verdades bíblicas, porque eu não vim aqui te pregar um sonho, eu não vim aqui te pregar uma visão. Eu estou compartilhando apenas a maneira como eu fui guiado a entender uma verdade da palavra de Deus e a aplicar isso na vida das pessoas. Em Cantares 2, no verso 15, a Bíblia fala das raposinhas,
ou das pequenas raposas que destroem as vinhas. Na verdade, nós não precisamos apenas de grandes erros ou de grandes pecados para causar um efeito terrível. Eu me lembro quando era criança, as pessoas diziam, não existe diferença entre pecadinho e pecadão, é tudo igual. No sentido de separação de Deus, sim. No sentido de consequência, não. Se eu mentir para você, eu posso consertar amanhã. Se eu matar você, eu não posso consertar amanhã. E não só de consequências naturais, mas mesmo diante de Deus. Jesus olha para Pilatos e diz, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus está falando de um tipo de pecado que é maior do que outro. Em 1 Samuel 2,17, quando a Bíblia fala dos filhos de Eli, a Bíblia diz, era muito grande o pecado que eles cometiam perante o Senhor. Então não dá para dizer que não há diferença. Há diferença. O problema é que muitas vezes, em nome da diferença, a gente torna justificável aquilo que a gente acha que é pecadinho e não pecadão. E a verdade é que, embora haja diferença, pecadinhos são suficientes para produzir muito estrago na nossa relação com Deus. E nós precisamos entender a importância do chamado à santidade. E nós precisamos entender a importância de nos manter longe de toda e qualquer forma de impureza. Por favor, diga amém. No seu livro Fogo Consumidor, o pregador argentino Sérgio Scataglini faz o seguinte comentário: ninguém poderia considerar a ideia de comprar uma garrafa de água mineral em cujo rótulo estivesse escrito 98% de água pura mineral e 2% de água de esgoto. Você compraria esse tipo de garrafa no supermercado? Mas é só 2% de água de esgoto. Ele diz, contudo, muitos cristãos permitiram que o esgoto espiritual se infiltrasse em suas vidas. Se você não beberia 2% de esgoto, por que você acha que Deus está contente com 98% de santidade da sua parte e Ele toleraria 2% de esgoto? Nós precisamos entender, querido, que ainda que a nova geração fique repetindo o que parece aquele mantra, aquele discurso de esquerda, de gente que não pensa e só repete o que ensinaram eles. Porque isso tem acontecido dentro da igreja. A gente começa a falar sobre santidade, um levante diz legalista, fariseu, religioso. Ele não quer nem levar em consideração o que a Bíblia diz. Ele está vacinado a qualquer coisa que ameace um estilo de vida liberal dele. E nós precisamos entender que a mensagem de santidade não é uma mensagem que visa pôr peso sobre a gente. Eu gosto da definição do John no livro Kryptonita, quando ele diz que a santidade não é um fim em si mesmo. Ela é uma ponte para a intimidade com Deus. E nós precisamos entender isso. Dá uma olhadinha comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ele faz a seguinte declaração: tendo, portanto, ó amados, tais promessas. Que promessas são essas? No final do capítulo 6, e a gente tem essa mania de ler a Bíblia separando os capítulos, e ela não foi escrita com essa separação. É separação em capítulos e depois, no segundo momento, em versículos, é posterior, só para nos ajudar a localizar. Mas às vezes porque a gente separa como se fosse assunto diferente, a gente perde continuidade. No capítulo 6, já no versículo 16, a Bíblia diz que o Senhor, Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, falando do seu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas ele continua e diz, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus está dizendo, eu quero ser o seu Deus, eu quero andar no meio de vocês, eu quero ser o seu pai, mas para que eu possa recebê-lo, você tem que se separar das coisas impuras. Aí Paulo diz, tendo tais promessas, quais promessas? De que ele quer ser um Deus próximo. Então ele diz que nós temos que nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Porque há uma deficiência enorme da doutrina de santificação. As pessoas hoje em dia ensinam a santificação só posicional. A Deus nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para que nele nós fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Ok, isso é verdade. Nós temos uma santidade posicional. Mas a Bíblia também fala de uma comportamental.
não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E ele está dizendo isso porque um novo nascimento não produz automaticamente um impedimento de eu voltar às velhas práticas. Não voltar para lá é responsabilidade minha. Eu decido ter o comportamento correto. Aliás, o texto continua e diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Ele não diz na maioria do seu comportamento, ele diz em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Agora, isso não é Deus colocando sobre nós um peso, ele mostrando, já que tem algumas promessas, você precisa entender o benefício e correr atrás disso. Mas ao mesmo tempo ele diz que a santidade tem que ser aperfeiçoada. Logo significa o quê? Que o que eu experimentei ainda não é a obra completa. Há um desenvolvimento, há um processo, senão ele não falaria sobre aperfeiçoar a santidade. E ele não está com isso querendo dizer que a santificação inicial não foi feita direito da parte do Senhor. Ele está dizendo que é um processo e nós precisamos avançar e crescer dentro do processo. Quem está entendendo, diga amém. Eu me lembro quando ainda garoto, ouvindo meu pai pregar, já está com o Senhor, mas ele foi um pastor, né, durante muitos anos, até o Senhor chamá-lo, e um pregador que eu admirava. Eu me lembro de um dia, papai está citando Isaías 1,18, onde diz ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, ou como o carmesim. Pense em dois elementos de tintura terríveis, difícil de ser removido de um tecido. Para você ter uma ideia, não é igual, mas talvez chegue perto no nosso conceito. Imagina você pegar uma pasta de açaí puro da Amazônia e derrubar na camiseta branca. E depois você diz, tem que remover isso. Agora, escarlate e carmesim eram considerados tinturas ainda mais fortes e difíceis de ser removidas. Deus diz ainda que os vossos pecados sejam como eles. Pensa em algo, né, que deixava o tecido encardido, sujo, bem pintado. Deus diz, eu os tornarei brancos como a neve, eu os tornarei como a pura lã. E me lembro ainda de papai pregando e dizendo, Deus não está dizendo só que Ele remove a sujeira e traz pureza e limpeza na nossa vida. Eu lembro meu pai comentar, enquanto pregava, o seguinte, ele está falando de dois exemplos bem distintos. Quando diz serão brancos como a neve, ele está falando de algo que cai do céu para a terra. Isso é a nossa santificação em Cristo Jesus, que nos é imputada pela fé. Mas quando ele diz será como a lã, ele não está falando de algo que vem do alto, ele está falando de algo que brota de dentro para fora. É um segundo processo, isso já não é santificação inicial. Na teologia nós chamamos isso de santificação progressiva. É quando a natureza de Deus começa a dominar o seu íntimo e você vai transbordando santidade e um processo de aperfeiçoamento da santificação. Nós precisamos andar nesse lugar e entender que esse aperfeiçoamento vai sem parar. O posicionamento firme dizendo não a qualquer impureza tem que ser o tempo todo. Não é apenas em momentos de consagração, quando eu preciso de uma bênção de Deus, então vou manter longe. Não é porque o culto de ceia está chegando e aí eu tenho que estar com a vida em dia. É um estilo de vida que visa o quê? A comunhão e a intimidade. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele diz, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele está dizendo se manter longe do pecado, andar em obediência à palavra, vai produzir intimidade no nosso relacionamento, vai me permitir me revelar na sua vida, e é isso que nós queremos. Então santidade não deveria ser um peso, mas nós precisamos compreender que ela é a ponte para a intimidade com Deus. E santidade é o nosso maior patrimônio. Outro dia alguém disse, Deus é o nosso maior patrimônio. Eu falei, mas sem santificação você não vê a Deus. Então não dá para você valorizar Deus e não valorizar a santidade. Porque a falta dela te impede de ter Deus o seu maior tesouro. Eu me lembro de uma ocasião na adolescência, um amigo chegou para mim e falou, você venderia o dedo mindinho da sua mão esquerda por $1 milhão? Eu falei, eu não. Ele falou, cara, mas você mal e mal usa isso para nada. $1 milhão. Eu falei, não venderia. Ele foi 10 milhões. Eu falei, para antes que eu aceite. Mas ele olhou para mim e falou, dedinho caro esse, não é? Eu falei, não estou entendendo esse comentário, para onde você vai? Ele falou, agora você vai entender para onde eu vou. Ele falou, quanto vale a santidade de Deus na sua vida? Porque Jesus disse, se for necessário, você corta a sua mão, arranca fora, mas não peca. Se o seu dedo vale mais do que $1 milhão e talvez os 10 milhões de dólares você ainda não cedeu, quanto vale sua mão? Ele falou, progressivamente deveria valer pelo menos uns 50 milhões.
Isso se a gente contar só os dedos. Isso se usou tiver só o valor do dedo mindinho. E diz, quanto vale santidade para você dizer, eu fico sem ela toda, mas não peco. Ele olhou para mim e falou, nosso grande problema é não entender o quão importante é a santidade. Porque a gente luta como se fosse uma coisa ruim que Deus está tentando empurrar na nossa vida, quando deveria ser uma das coisas mais desejáveis na vida de cada um de nós. Entendendo o que ela nos proporciona, o que ela nos permite viver em Deus. Eu gosto de uma frase de Tozer. Ele costumava dizer, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Nós estamos tentando subtrair uma doutrina que não é opcional, ela é essencial. E o problema é que nós estamos fazendo isso aos poucos, em nome de uma falta de cuidado e de vigilância que só é potencializada por uma doutrina cada vez mais equivocada. As pessoas estão distorcendo hoje em dia o entendimento do que é a graça. Graça em muitos círculos cristãos virou uma complacência ou uma permissão para pecar. É quase que a mensagem, na minha opinião, de um Deus fracassado, dizendo, já que eu não consigo te mudar ou transformar, eu sento e choro com você todo dia, dizendo, eu te entendo, tudo bem, eu não te condeno, porque afinal de contas você não consegue, nem eu consigo te ajudar. Então nós sentamos e choramos junto, já que não há nenhum tipo de remédio para você. Irmão, deixa eu dizer, nós precisamos parar de pensar que graça está relacionado só com o pecado cometido. Eu sei que a graça nos alcançou quando estávamos no pecado. Aliás, Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quem foi que disse que graça só se manifesta no ambiente onde pecados já foram cometidos? Eu pergunto isso porque o livro de Hebreus diz que nós temos que nos aproximar do trono da graça, a fim de que encontremos misericórdia e socorro em tempo oportuno. Qual é o contexto? Ele está falando de Jesus como um sacerdote, sendo alguém que nunca pecou, que entende a nossa tentação e que Ele pode nos socorrer para que eu e você não precisamos pecar. Pelo contrário, possamos vencer como Ele venceu. Graça não é remédio só para quem já pecou. Graça é a maior força capacitadora que eu e você precisamos para não pecar mais. Não faz sentido a graça me arrancar do pecado e ela ficar se manifestando só para me limpar do pecado, para eu continuar vivendo nele. Tito 2, a partir de 11 até o 14, diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E diz assim, ensinando-nos que, relegadas às paixões, às impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa e santa. A graça que nos tira do pecado nos ensina a viver longe dele, nos capacita para isso, nos empodera para isso. Mas quando nós passamos a desenvolver uma mensagem de tolerância, de permissão ao pecado, de que santidade não é tão importante, de que na verdade é um peso ou um legalismo, e não algo que Deus nos capacitaria, nós estamos impedindo as pessoas de trilhar algo que é essencial e inegociável na sua relação com Deus. E hoje em dia, como nunca, eu nasci e cresci num lar cristão. Eu estou envolvido nesse negócio desde pequeno, desde criancinha. E nunca vi tanta permissividade e liberalidade dentro da igreja como nós vemos nos nossos dias. E se você falar alguma coisa contra, vão repetir o tal do mantra religioso, fariseu, legalista. Porque as pessoas precisam defender o estilo de vida carnal onde estão. Porque elas não querem que ninguém mexa nisso. Aquele dia, quando o Senhor falou, conte a história de seu primo, Ele me fez entender a partir disso algo que eu quero tentar te ajudar a entender antes de terminar. Pois bem, vamos à história. Eu tinha 12 ou 13 anos de idade na época, eu não tenho mais certeza exata da minha idade. Meu primo era um ano mais novo que eu, então se eu tinha 13, ele tinha 12, se eu tinha 12, ele tinha 11. Nessa época, um dos lugares prediletos para a gente brincar como garoto, lá no sul a gente fala piar, né? Como menino, eram as casas em construção. Eu sou alguém que no bairro onde me criei, eu vi a maior parte das casas serem construídas. Se não falar a maior parte, no mínimo uma boa e grande parte. E um dos lugares assim prediletos para a gente brincar, especialmente quando já estavam batendo na laje e tinha um piso acima, para de cima dele pular no monte de areia, era assim o lugar da nossa alegria e realização. A nova geração não sabe o que é isso, eles só jogaram videogame. Não soltaram pipa, não correram atrás de balão, não fizeram muito dessas coisas que a gente fazia. Mas meu primo chega de viagem junto com a minha tia à noite. Eles dormiram. Dia seguinte, quando acordamos, que seria o primeiro dia das nossas séries escolares, amanhece chovendo. E com a chuva a gente não tinha permissão das nossas mães sair de casa. Papai estava trabalhando.
O problema é que a gente não tinha lugar para brincar. Porque fora da casa, que era pequena, o único ambiente que serviria para isso era a garagem, que era coberta. Mas o mistério dessa geração de antigamente é que normalmente se deixava o carro na garagem a semana inteira e tirava ele só no domingo. E aí você ouvia falar dos motoristas que eram os chamados domingueiros por causa disso. Eles quase não dirigiam o carro que tinha. Eu não sei por que se fazia isso. Não sei se era preço da gasolina, não sei, né, o que era a dificuldade. Mas a garagem está lá com o carro e não tem lugar para nada. E a manhã toda chovendo, e a gente em casa num tédio esperando. E aí entra a hora do almoço, chuva, e entra a tarde, chuva. E depois de um dia longo de castigo, sem a gente a lugar nenhum, lá perto, umas 4 da tarde, deu uma estiada. Quando deu, meu primo falou, bora, vamos sair. Vamos sair. E meu primo falou, só um pouquinho que estou indo me arrumar. Nem entendi o que era arrumar. Mas daqui a pouco ele volta com um tênis novo, zerado. Minha geração, quando ia usar o tênis pela primeira vez, ia aqui estrear. Quem é dessa época? Ok. Lá vem meu primo usando, e alguns de vocês não vão entender o que eu estou falando, mas outros vão. Lá vem meu primo usando um Bamba cano alto. O Bamba cano alto era uma imitação mais barata do All Star, que para nós já era só burguês que tinha, não era qualquer um não. E aí meu primo aparece com um desses cano alto. Ele tinha um cordão tão grande que a gente não sabia o que fazer com ele, era que nem que chute, amarrava na canela às vezes. Parecia aquela sandália dos romanos. E aí meu primo sai com aquele Bamba, uma coisinha creme no pé, zerado do quarto. E quando ele vem, eu fiquei impressionado, uau. Ele falou, estou estreando. E aí quando nós íamos saindo, minha tia viu o Bamba no pé dele. Diz, onde você pensa que você vai? Ele falou, por quê? Ela disse, estou vendo tênis novo no seu pé. Pois é, mãe, eu tenho que estrear. Ela disse, de jeito nenhum. Falei, mãe, eu nem usei ainda desde que eu ganhei. Aí disse, meu filho, esse tênis é para sair. Só a nossa geração que entendia isso. E dizia, eu vou sair. Ela dizia, não é esse sair que você está falando. Esse sair que nossas mães falavam é quando você vai num lugar decente, precisava de uma roupa melhor, então tinha que guardar o tênis bom para essa hora. Minha tia olha para ele e diz, choveu o dia inteiro. Eu sei muito bem onde é que vocês dois vão se enfiar. Eu sei que esse tênis volta sujo, encardido, e quem tem que lavar sou eu. Ela disse, você não vai sair com ele, mãe, pelo amor de Deus, eu prometo cuidar. Ela disse, você não tem capacidade de honrar essa sua promessa. Eu não sei quem dos dois era mais teimoso. Meu primo começa a discutir com a minha tia e nenhum dos dois parecia ceder. A sensação que eu tenho, ela pode ser meramente emocional, é de que essa discussão chegou perto dos 20 minutos. Eu dizia para meu primo, vai voltar a chover? Nós não saímos. Não, mas eu vou sair. Minha tia diz, não vai. Eu falei, mãe, se eu voltar com um pingo de sujeira, a senhora pode me dar a maior surra da minha vida. Quando ele falou isso, parecia uma palavra mágica. Minha tia diz, pois agora vai, só para eu te surrar na volta. E aí nós saímos, e meu primo, no início, está todo cauteloso. Ele andava no meio da rua. Não tinha tanto carro na época, eu ficava o tempo todo olhando, por que no meio da rua? Porque o asfalto tem aquela inclinação para a sarjeta e as poças d'água estavam para o canto. Então, ele andava no meio da rua, porque ele não queria sujar o tênis. E nós estamos andando pelo meu bairro, até que meu bairro acabou. Entramos num segundo bairro, continuamos andando, olhando as coisas, conversando. O segundo bairro acabou. Entramos num terceiro bairro. E quando entramos, a gente viu uma casa em construção. E quando vimos a casa, ele falou, rapaz, já estão erguendo o telhado, você nem me falou disso. Falei, nem eu sabia, eu quase não venho nesse bairro. Ele falou, vamos entrar, dar uma olhada. Falei, você está maluco? Ele falou, por quê? Eu falei, o Bamba. Sua mãe, cinta na mão, surra, te esperando. Ele falou, não vou sujar. Eu falei, amanhã a gente volta, não dá tempo de fazer nada hoje, já vai escurecer. Ele dizia, não, eu tenho que entrar lá. Eu falei, não, você não tem que entrar lá. Mas se você tiver muito, tira o tênis. Não vou tirar o tênis. Eu falei para ele, cara, lembra da sua mãe te esperando. Não dê a ela esse gosto. Cumpra a promessa que você fez. Amanhã a gente volta. Não posso ir embora, está chamando meu nome lá, não está ouvindo? E aí ele começa todo aquele discurso teimoso de eu tenho que entrar na casa. Eu falei, por onde você vai entrar? Era um terreno pequeno, de uns 10 metros quadrados. Talvez daqui na bateria, de 10 a 12 metros quadrados. Esse terreno onde a casa estava sendo construída estava entre duas casas já construídas. Então tinha o muro das duas casas e a casa estava sendo construída no meio. No canto de cá, do ângulo de onde vocês olham, imaginando que aí é a rua, no canto de cá tinha uma pilha de tijolo, não desses furadinhos, mas daqueles maciços, que depois de um dia inteiro chovendo, aquilo escorria a água vermelha dele. Do lado da pilha de tijolo tinha um monte, eu não me lembro se de areia ou de terra, eu acho que era de areia. Do lado de lá, encostado no outro muro, tinha um monte de brita, que fala brita, aquela pedra
moída. E do lado do monte de brita, se lá era areia, que era terra, se lá fosse terra, que era areia. Entre os dois montes de cada lado, o que sobrava no meio dos dois era uma poça d'água gigantesca oval. Eu falei, por onde você vai entrar? Se você for pelo tijolo, você suja. Se você for pela areia, você suja. Se você for pela água, você suja. Se você for pela terra, você suja. Se for pela brita, você suja. Não tem como você entrar. Ele dizia, tem. Eu falei, não tem. Ele falou, tem uma pontezinha em cima da poça d'água. A pontezinha que ele falava, ou a pequena ponte, era uma madeira dessas de construção que de fato estava atravessada por cima da poça d'água. Eu falei para ele, criatura, quando você chegar no meio da pontezinha, ela afunda com o seu peso. Não, já calculei, acho que nem encosta. Uns 12 anos, garoto pequeno, leve. Eu falei, cara, vamos embora. Ele dizia, não posso. Além de que você tem que entender, ele me disse, que eu sou invencível. E aí meu primo resolveu fazer a travessia da ponte, ou da pontezinha. E lá vai ele pisando com toda a calma, com todo cuidado. À medida que ele vai indo para o meio, ela começa a ranger, a baixar com o peso dele. Mas ela chega perto da água, muito perto, mas não encosta. E ele com cuidado, realmente atravessou a ponte, chegou do outro lado. Falou para mim, viu? Falei, estou impressionado, viu que você tem que ver e vamos embora. Ele falou, você não vem? Eu falei, não. Ele falou, mas você pode sujar o tênis. Eu falei, mas não quero ser cúmplice da sua burrice. Vê, você tem que ver e vamos embora. Ele falou, não, você não entendeu que eu sou invencível. Eu falei, não, já entendi, você já passou. Ele falou, não, eu vou te provar. Eu passei com muito cuidado, agora eu vou voltar andando normal. E ele simplesmente vira e agora vem e vai pisando na pontezinha, andando num ritmo mais do que o normal. Com a velocidade que ele vem andando e pisando, ela vai mexendo, chacoalhando, ela baixa mais. E a parte dela começa a tocar na água, mas não a ponto de entrar dentro da água. A água não cobre a madeira. Aquilo mexe na água, ele sai do outro lado e o tênis está limpo. Ele falou, sou invencível. Eu falei, estou vendo. Eu falei, já que está aqui, vamos embora. Ele falou, não, agora eu vou passar correndo. Eu falei, criatura, lembra da sua mãe. Eu sou invencível. E ele saiu de um pique e passou correndo. Gente, ele batia o pé na tábua, a tábua batia na água, era uma água vermelha, espirrou água para todo lado, não me pergunte como. Ele chega de novo do outro lado, sem um pingo de sujeira no tênis. Eu estava começando a acreditar que ele era invencível. Eu falei, pode ver, eu estou impressionado. Eu falei, então tá bom, vê o que você tem que ver. Ele falou, não, agora eu vou passar pulando. E aí, com o perdão da palavra, mas foi a classificação que eu dei na época, a anta do meu primo vem pulando. E quando ele deu um pulo desse bem no meio, mas pensa na tábua que envergou, sumiu os dois bambas para dentro da água vermelha. Eu lembro quando a tábua volta, gente, esse negócio está bem registrado aqui. O bamba tinha 2 furinhos do lado, a gente chamava de respiro. Jorrava a água vermelha dos dois. Ele olha aquilo surpreso e diz, sujou. Alguém diz, nó, como é que aconteceu isso? Olha, eu, nó, já virei mineiro. Como aconteceu isso? Ele disse, quer saber, já que sujou mesmo? Aí da tábua onde ele está, ele pega e pula na poça. Eu acho que ele queria espirrar água em mim, não sei. Mas no que ele pula na poça, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Meu primo desapareceu. Eu fico imaginando o que vai ser o arrebatamento da igreja. Sério, tem uma pessoa na sua frente, sumiu. O que eu não sabia, e levou, eu acho que quase uns 2 minutos para eu descobrir, porque meu primo é o que tinha o melhor fôlego da família. Toda disputa nossa, quem ficava mais tempo debaixo d'água era ele que ganhava, porque ele chegava perto de 2 minutos de apneia. Daqui a pouco ele sai e diz, é fundo aqui. Tinha um poço lá, gente, de 1 metro por 1 metro. A tábua estava lá por causa do poço. Depois de chover o dia inteiro, o poço encheu, transbordou, virou aquela poça imensa. Mas nessa ele correu e pular, a tábua andou. E a hora que ele pula, ele acertou exatamente o quadrado, o fosso. E ele desce pelo fosso do poço. Só que lá embaixo, ele me disse que estava cheio de entulho, galho de árvore, arame. E ele enroscou, ele não conseguia sair. Ele não tinha espaço para mexer. Ele não adiantava abrir o olho porque a água era escura. E ele, sem enxergar, ficou todo aquele tempo no desespero de soltar e voltar. Por muito pouco, meu primo não morreu afogado. Nesse dia no sonho, aquela pessoa que está falando comigo diz, o que aconteceu entre você e o seu primo aquele dia tem que servir de ilustração quando você pregar essa mensagem. Porque muita gente dentro da igreja, hoje em dia, está que nem seu primo.
Ele primeiro se arrisca em algo leve, com um certo cuidado. E ele vai todo cheio de cuidado, até que ele descobre, ao olhar para trás, não deu nada não. E a partir desse momento ele vai ganhar um pouquinho de confiança, para arriscar um pouco mais. E daqui a pouco ele consegue voltar andando um pouco mais rápido. E quando descobre que não deu nada, ele ganha um pouco mais de confiança. Ele acredita que pode correr. E quando não acontece nada, ele começa de fato a acreditar que ele está nesse lugar invencível. O Senhor me disse aquele dia, muitos estão confundindo longanimidade com impunidade. No livro do Apocalipse, o Senhor fala com uma certa mulher, que ele chama de Jezabel, e diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Dei-lhe tempo, isso é longanimidade de Deus. Mas Deus diz, mas ela não quer se arrepender, por quê? Porque interpretou longanimidade como impunidade. Dá nada não. Tem muita gente hoje em dia extrapolando limites, e ele acredita que a longanimidade de um Deus que espera que ele se arrependa, ele confunde isso com impunidade. Eu simplesmente posso continuar brincando. A palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. E quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas o problema é que nós começamos com pequenas tolerâncias. E cada vez que a gente não vê nada de tão terrível acontecer, é como se a gente perde um certo nível de escrúpulo e começa a avançar para os demais. O Senhor me disse, a maioria dos casais que você teve que restaurar, depois de terem lidado com a dor do adultério, o Senhor diz, o adultério não aconteceu da noite para o dia. O Senhor diz, a maioria deles nasceu com pequenos jogos emocionais, com pequenos flertes, com pequenas tolerâncias a certas impurezas, que cada vez se constatava, não deu nada, se criava coragem para se avançar um pouco mais. Se o processo tivesse sido abortado nessa fase inicial, nunca teria chegado ao ponto que chegou. O Senhor me diz, o seu remédio não é apenas ficar levantando gente que já chegou ao fundo do poço, é ajudá-los a não chegarem lá, a não caírem lá. E o Senhor diz, uma intolerância a qualquer tipo de impureza precisa ser estabelecido no coração de cada cristão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora, se a gente não entender a perspectiva correta, e deixa eu te dizer mais, naquele dia o Senhor falou comigo, eu não gosto de gente que deixa tudo profético, mas sinceramente eu acho que tem muito exagero, mas naquele dia, essa pessoa que falava comigo disse, o que aconteceu com vocês dois naquele dia? Foi profético. Eu perguntei, como assim profético? E diz, as atitudes de cada um de vocês dois determinaram o curso da vida de vocês. Eu falei, como assim? O Senhor me disse, seu primo nunca soube a hora de parar. E realmente ele não sabia. Meu primo me ensinou, ou tentou me colocar nisso, eu acabei não entrando na dele, a praticar o que ele chamava de adrenalina de pobre. Meu primo dizia, cara, rico paga para passar medo. Pula de paraquedas, bungee jump, adrenalina é passar medo. Eu for pobre, passa medo de graça. Então, eu lembro que ele me levava na estação do metrô, na Praça da Sé, Estação da Sé, em São Paulo. Ele passava a linha amarela de segurança, alinhava a ponta do pé com o fosso, alinhava o nariz com a ponta do pé. E quem conhece o metrô lá em São Paulo, na Sé, sabe que alguns deles não param para baldeação, eles passam direto. Eu perguntei uma vez para o funcionário do metrô qual era a velocidade, estava pregando, contei essa história, estava em São Paulo. Um funcionário do metrô falou, cara, tem muita gente que fazia isso lá mesmo. Eu falei para ele, você sabe qual é a velocidade do metrô? Ele falou, pastor, a média desses não param é 60 por hora. Nós temos registros de 70 e casos raros, mas chega a ter 80 por hora. Então, ele ficava 2 dedos daquele comboio de ferro passando. Se alguém esbarrar sem querer e bater com a cara, ele estava morto. E depois que o metrô todo passava, ele... adrenalina de pobre. Meu primo não respeitava nenhum tipo de limite. Agora aquela pessoa diz, naquele dia você podia ter entrado e sujado seu tênis. Sua mãe não tinha te proibido. Não tinha nenhuma punição te esperando. Mas seu senso de coerência dizia, eu não posso ser cúmplice desse tipo de atitude. Ele me disse,
Naquele dia, Satanás reivindicou a vida do seu primo para que ele morresse afogado. E Deus guardou essa e várias outras vezes. Mas ele nunca entendeu a longanimidade. Ele nunca soube a hora de parar. Em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro. E eu só estou vivo por um milagre. Eu tive um traumatismo craniano. Os médicos disseram, linguagem de gente não cristã, teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você. Todo mundo dizia, milagre, você está vivo. Mas eu fiquei 2 dias em observação na UTI e praticamente incomunicável. Quando eu saí no 3º dia, eu recebo a notícia que ninguém teve coragem de me dar. Enquanto eu estava na UTI. Esse meu primo, 1 ano mais novo que eu, então eu tinha 20 anos de idade, ele tinha 19. Ele tinha falecido e já tinha sido enterrado. Um traficante botou uma arma na cabeça dele, obrigou ele a engolir 3 papelotes de cocaína. Ele correu para o hospital, mas antes que desse tempo de chegar para qualquer intervenção, lavagem, os papelotes se romperam, ele teve uma overdose. Eu não sei se ele teve tempo, ou se teve tempo, não sei se ele teve lucidez para se consertar com Deus, uma vez que ele conhecia a palavra e não estava vivendo ela. Eu espero que isso possa ter acontecido. Eu não tenho nenhuma garantia de que eu vá encontrá-lo na eternidade. Eu espero que isso um dia aconteça. Mas o Senhor diz, a vida dele foi poupada vez após vez. E ele nunca soube a hora de parar. Ele diz, enquanto Satanás conseguiu reivindicar e levar a vida dele, a sua foi soberanamente preservada. Mas o Senhor diz, a escolha de cada um de vocês determinou o destino de vocês. E diz, quando você pregar sobre esse assunto, conte essa história. E diga às pessoas que espiritualmente não se comportem como seu primo. Porque tudo que você precisa para anular o poder desse óleo é só um pouco de impureza. Às vezes nós achamos que a gente só vai azedar e estragar as coisas se fizer muita coisa errada. Mas basta um pouco delas. E eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu acredito, quando a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado, que nós precisamos não só entender que há uma luta contra o pecado a ser travada, como também eu e você precisamos estar dispostos a dar tudo de nós. Quando a Bíblia diz, ainda não resististe até o sangue, está dizendo, se necessário, morra lutando, mas não se entregue. Nós precisamos preservar a santidade, nós precisamos preservar a unção. E eu gostaria que você, nessa hora, pudesse não apenas levar isso em consideração, mas eu gostaria que nós pudéssemos orar e colocar diante de Deus nossas vidas. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você, mas eu espero de alguma forma ser um instrumento de advertência. Se você é um desses que está passando pela ponte que não deveria, ou se já está, em vez de passar com zelo e cautela, atravessando sem medo nenhum. Ou talvez você já esteja até no nível de quem está correndo nesse tipo de ponte. Normalmente quando se começa a pular em cima dela, a coisa azeda. Eu espero que você ouça a advertência de Deus. Que você se arrependa, que você se posicione, que você se conserte. E a única razão para estar aqui falando desse tipo de coisa é porque é um Deus que ama você mais do que você pode imaginar. Um Deus que sabe o dano que o pecado traz. Não apenas as consequências de estrago na sua vida espiritual, familiar e o resto. Mas Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. O Deus que nos criou para estar perto dele não quer que você estejamos presos no pecado. Ele quer que a gente viva num lugar de profunda comunhão e intimidade. Eu tenho repetido muito ultimamente a frase de Deus para Adão quando Adão peca no Éden. Deus pergunta a Adão, onde você está? Deus não pergunta para ele o que é que você fez. Porque o problema não é o que Adão fez, o problema é onde o que ele fez acabou levando ele para longe de Deus.
E Deus diz: onde você está? Que é o desabafo de Deus. Eu não queria ter perdido nossa comunhão e intimidade. Eu não queria você distante. E eu não queria você escondido. Quando eu e você começamos a entender que Deus não é mera e simplesmente um Deus exigente, mas um Deus que nos ama profundamente e que anseia por esse relacionamento de comunhão, de intimidade conosco, nós vamos entender que santidade é apenas uma ponte que nos leva a viver nesse lugar. A verdadeira realização não está no pecado. A Bíblia fala de um dos filhos de Davi que desejou e muito deitar-se com uma meia-irmã, a ponto de ele dizer: eu vou morrer se não fizer isso, eu preciso. Mas a Bíblia diz que depois de ter se deitado com ela, a repulsa que ele sentiu por ela era maior do que a atração que ele sentia no início. É assim que o pecado funciona. Ele torna as coisas tão sedutoras, tão atraentes, até que você morda a isca. E depois você percebe que o nojo que advém daquela prática é maior do que o interesse que havia por ela. Nós precisamos entrar num lugar onde haja temor no nosso coração. Tem muita gente tentando tirar o temor da nossa doutrina hoje em dia, mas Paulo diz: aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Um dia eu estava trazendo uma mensagem séria sobre santidade e falando de temor para um grupo de líderes, e uma pessoa levantou a mão no final e falou: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Ele falou: me ensinaram a obedecer por amor, e você está tocando terror na gente. Eu falei: pois te ensinaram certo, porque foi Jesus que ensinou isso. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. A maior motivação da obediência, da santidade, deveria ser o amor. Ele falou: mas se me ensinaram certo, por que é que o senhor está ensinando o temor? Eu falei: você garante que seu amor é infalível? Eu falei: na opinião de Jesus, ele não é. O que Jesus, falando com o anjo da igreja de Éfeso, falou: você perdeu o seu primeiro amor. Ele está dizendo que você pode perder esse amor que você tem. Eu falei: a pergunta que eu faço para você é: se esse amor for comprometido, o que é que vai te parar? Todo paraquedista, quando pula, tem um paraquedas reserva, o chamado paraquedas de emergência. Pensa no paraquedas que ele não quer usar. Conversei esses dias com um amigo que, como paraquedista, tem uma experiência muito maior que a minha, que é nenhuma, mas eu gosto de falar que é a minha, por um instante você me imaginar pulando. Falei: cara, me fala um pouco do paraquedas reserva. Ele falou: o nome técnico é paraquedas de emergência. Ele falou: nenhum paraquedista quer usar. Eu falei: por que não? Porque tem medo dele falhar como primeiro? Ele falou: é muito raro o paraquedas de emergência falhar. Primeiro, ele é bem menor, o velame, né, todo ele é bem mais fácil de abrir, ele abre depressa, ele tem um nível de cuidado com a forma como é dobrado, que é muito difícil ele dar problema. Ele falou: então, a gente não quer usar, não é porque tem medo dele não abrir, a gente sabe que ele vai abrir. Eu falei: por que não quer usar? Porque ele falou: como ele é menor, ele chega a ter 30% do paraquedas, do tamanho do paraquedas normal, a gente não desce num voo panorâmico como o primeiro. Na verdade, você vem que nem uma pedra, e se não souber dar as devidas voltas e aterrissar, você se quebra todo na hora de chegar no chão. E diz: aquele paraquedas é só para salvar a sua vida, ele não é um passeio. E diz: mas quando o paraquedas normal falha, todo paraquedista é grato a Deus de ter o reserva, mesmo que não queira usar. Eu contei essa história para aquele camarada e falei: o meu amor pelo Senhor é meu paraquedas principal, mas o meu temor é o paraquedas reserva. E a Bíblia não me manda escolher entre um e outro. As duas coisas são partes. Tendo tais promessas, meu amor, meu interesse por ele, aperfeiçoe a santidade no temor, ficou reserva. Porque se o seu amor falhar, alguma coisa precisa parar você. Quem está entendendo, diga amém. Pai, eu tentei da melhor forma possível compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas se o Senhor não vivificar a tua palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós precisamos de mais, muito mais do que isso. Por isso eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Eu oro por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Eu oro que a tua palavra seja nessa noite, mais uma vez, como um martelo que esmiuça a rocha. Todo coração endurecido, empedernido, possa ser tocado pela tua palavra.
Que seja uma noite não apenas de instrução, não só de advertência, mas também de arrependimento, de conserto, de determinação, de andar nesse lugar de cuidado. Ajuda-nos a entender o grito do teu coração por intimidade. Ajuda-nos a entender santidade como ponte para a intimidade, não um legalismo pesado. Mas ajuda-nos a entender também que santidade se aperfeiçoa no temor do Senhor. Abre os nossos olhos. Nós suplicamos a tua graça e a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus.